Meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Eu tenho grande alegria em estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. E eu queria começar, como sempre eu faço, lembrando aos amigos que a nossa igreja realiza cultos às quartas-feiras e aos domingos. E queria também pedir que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você faça isso, né? Dê o like e compartilhe com seus amigos. Muito bem. Durante estes dias eu estou falando aqui sobre coisas que acontecem quando a mensagem do Evangelho é pregada. Você está entendendo, né? Quando a gente começa a falar do Evangelho, o que acontece? Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra tudo isso na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia esse aspecto do assunto. Nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele nos mostra que enquanto a gente está pregando o Evangelho de boa vontade, de boa fé, estamos pregando a mensagem correta, há outros que estão pregando doutrinas falsas, coisas falsas. Então Jesus fala para nós, ele apresenta para nós a parábola do trigo e do joio, ou a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Até aqui é o que diz a palavra de Deus. Então, os meus amigos entenderam, não é? A gente prega o Evangelho bonitinho, certinho, dentro da Bíblia, tudo segundo as leis da hermenêutica. A gente procura pregar homileticamente correto, quer dizer, a gente procura apresentar, enfim, tudo direitinho, tudo muito bem, tudo bonitinho. E daqui a pouco a gente ouve falar, a gente mesmo escuta um outro lá na outra esquina, fazendo a maior confusão e, vamos dizer assim, semeando joio em vez de trigo. Se você não sabia, o joio é uma planta parecida com o trigo. Se você vir assim, trigo misturado com um joio, você nem sabe distinguir direito o que é joio e o que é trigo, né? Pois bem, então Jesus usa essa figura aqui, essa história do homem que plantou o trigo e que veio o inimigo e plantou o joio, para nos falar disso, que sempre há, no meio da pregação do Evangelho, muitas vezes, um espírito de contradição. Sempre há doutrinas falsas no meio, sem falar em religiões falsas, em propostas falsas, contrariando o Evangelho. Então, quem prega o Evangelho tem que saber disso. E tem que saber como se conduzir, porque a gente tem aquela tentação de querer arrancar logo o joio. Eu vou usar essa ilustração aqui para contar uma outra história. Por exemplo, pode acontecer na igreja, no meio de uma comunidade cristã, de haver um ou outro elemento que é um mau elemento. É um joio no meio do trigo, vamos dizer assim. E aí, então, o pastor tem aquela tentação de querer logo excluir
da igreja, excluir da comunhão do povo de Deus aquela pessoa. A gente tem logo essa tendência. A não ser, e agora vou fazer um pequeno parênteses aqui, a única situação em que, no caso, a disciplina deve acontecer imediatamente no meio de uma igreja é quando há um pecado com escândalo. Então, se houver um escândalo, aí o escândalo tem que ser dirimido, o escândalo tem que ser resolvido, né? Então, com escândalo, tudo bem. Então, a disciplina ocorre imediatamente ao escândalo. Mas se é um outro tipo de coisa que fica por ali, sutilmente e tal, então a palavra de Deus recomenda que a gente tente ganhar a pessoa ao máximo. E, de modo geral, nós devemos tolerar, suportar, para que o ato de arrancar o joio, isso aconteça lá no final. Então, quando o nosso Deus se levantar do seu trono para julgar a terra, julgar a todos, e então houver, portanto, uma prestação de contas, então, nessa hora, o joio será arrancado, né, e será lançado no fogo, e o trigo será colocado no celeiro. Isso é que Jesus nos ensina aqui. Então, vamos examinar cada caso, porque também, quando eu estou falando aqui de disciplina na igreja, cada caso é um caso. Mas, de modo geral, é isso. O Senhor está recomendando que nós não arranquemos o joio, porque nós nos arriscamos a, junto com o joio, arrancar também algum trigo. E então, para que nenhum trigo se perca, então, em muitos casos, convém que o joio fique e ele só seja arrancado no final. Pronto. Então, é isto, meus irmãos, meus amigos, é a nossa meditação para o dia de hoje. Que Deus nos ajude a entender estas coisas e que nós preguemos o Evangelho com sabedoria. Agora é chegada a hora da oração. Eu queria pedir, se for possível, que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. Eu quero agradecer, meu Deus, porque em todas as coisas a Tua palavra nos dá a orientação. Até mesmo nesse caso de haver joio misturado com o trigo, o mal misturado com o bem. Há pregações falsas misturadas com pregações verdadeiras. E então isso, às vezes, que causa confusão no meio das pessoas, no meio do Teu povo. Então, Pai, eu quero Te pedir que Tu nos concedas sabedoria para fazer aquilo que temos que fazer. Muitas vezes, a situação exige uma atitude imediata. E agora eu citaria outros textos da palavra de Deus. Mas outras vezes, como é este caso aqui, o Senhor nos recomenda prudência e deixar que o joio será tirado no momento próprio, quando o nosso Pai chamar todos para uma prestação de contas. Ó Pai, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Dá-nos entendimento para estas coisas. E quanto ao mais, ó Deus, nós que estamos pregando o Evangelho, vem nos ajudar para que nós ganhemos muitas almas para o Senhor Jesus. Que as pessoas abram os seus corações, que as pessoas se convertam, que as pessoas sejam salvas. Esta é a minha oração, é a minha súplica e eu a faço com fé e Te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Vamos agora encerrar o nosso momento de fé e prometendo voltar amanhã neste mesmo horário. Então, até lá, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.